Vamos falar de um assunto que é, sem dúvida, uma preocupação constante para quem é da área da saúde: a responsabilidade civil. Como é que se constrói uma proteção, uma blindagem profissional antes mesmo que um problema apareça? É isso que a gente vai desvendar hoje. E para começar, essa frase aqui, ela é o ponto de partida de tudo. A ideia de que um processo judicial nem sempre vem de um erro, mas muitas vezes da ausência de uma defesa bem estruturada. É sobre isso que a gente vai conversar. Como construir essa proteção. A rotina de um profissional de saúde, a gente sabe, é intensa. Consultórios lotados, decisões que precisam ser tomadas em segundos e, claro, a expectativa dos pacientes, que nem sempre é realista. É uma pressão gigantesca. E mesmo fazendo tudo certo, o risco de uma reclamação formal, de um processo, está sempre ali. E aqui a gente chega no coração da questão. Muitas vezes, o que leva a um processo não é a qualidade do ato médico em si, mas a falta de um escudo jurídico, de provas que demonstrem que a conduta foi correta. Para a gente entender como funciona essa defesa, tem um conceito jurídico que é a chave de tudo: a obrigação de meio. O que isso quer dizer de forma bem simples? Que o profissional se compromete a usar todo o seu conhecimento, toda a técnica disponível e o cuidado necessário. Mas atenção, ele não promete a cura. A medicina lida com o imprevisível. E olha, isso é completamente diferente do que seria uma obrigação de resultado, que é quando alguém garante que vai entregar um resultado específico. Isso quase nunca se aplica à medicina, justamente porque existem inúmeros fatores que fogem do controle. A regra geral é sempre a obrigação de meio. Certo, então, como se constrói essa proteção na prática? A base de tudo está em 3 pilares essenciais. São eles: uma documentação técnica muito bem feita, uma comunicação clara e transparente com o paciente e, claro, seguir sempre as melhores práticas da medicina. Juntos, esses 3 criam uma verdadeira fortaleza. Vamos ver cada um deles. Primeiro pilar: a documentação. E aqui, não estamos falando só de preencher um formulário. O prontuário médico tem que ser uma narrativa completa, detalhada, que justifique cada passo, cada decisão. Se houve uma complicação, por menor que seja, ela precisa estar registrada de forma impecável. O segundo pilar é a comunicação. Isso é fundamental. Significa explicar os riscos, as alternativas de tratamento e, principalmente, alinhar as expectativas do paciente com a realidade. E o mais importante, esse diálogo também precisa ser documentado. E o terceiro pilar, a adesão às boas práticas. Ou seja, toda a conduta médica precisa estar baseada em protocolos atualizados e em diretrizes que são reconhecidas pela comunidade científica. As decisões precisam ser, acima de tudo, tecnicamente defensáveis. Agora vem a parte mais reveladora. Quando a gente analisa a fundo a origem da maioria das ações judiciais na área da saúde, um padrão bem claro aparece. Ao contrário do que muita gente imagina, não são os grandes erros técnicos que lideram o ranking. A verdadeira raiz do problema, na maioria das vezes, está em falhas que poderiam ter sido evitadas. Olhem só isso: prontuários incompletos, falta de um termo de consentimento bem explicado, uma comunicação que não foi registrada. A maioria dos processos nasce nessas brechas. São falhas que deixam o profissional vulnerável, porque fica a palavra de um contra do outro, sem provas concretas. E um ponto importante: hoje em dia, esse escudo de proteção precisa ir além do consultório. A maneira como um profissional se comunica nas redes sociais, por exemplo, também faz parte da sua blindagem profissional. Todo cuidado é pouco. Tudo isso nos traz para a conclusão mais importante: ter uma postura proativa de prevenção não é só a melhor estratégia. Na verdade, é a única que funciona de verdade. Porque no fim do dia, se uma acusação acontece, o que vai proteger o profissional não é o que ele diz, não é o discurso, é a prova, é o que está documentado, o que foi construído muito antes do problema surgir. E os benefícios de agir assim são enormes. Reduz o risco de uma condenação, claro, mas vai além. Fortalece a credibilidade técnica e, talvez o mais importante, diminui o desgaste emocional e o estresse. É sobre ter mais segurança e paz de espírito para trabalhar. Então a mensagem final é essa: a verdadeira defesa não é uma reação a um processo, ela é uma prática diária, um hábito que se cultiva em cada atendimento, em cada registro. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Imagine se essa mentalidade de prevenção fosse a regra em todas as profissões, em todas as áreas da nossa vida. Afinal, tanto na medicina quanto fora dela, prevenir é sempre o melhor caminho.